Olá, começamos mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo o professor Elcias Pereira, ele que é presidente do CONEPIR, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial em Alagoas. E o nosso assunto, claro, é a programação, não é, do mês da consciência negra, neste mês de novembro, como também as políticas públicas que estão em curso no âmbito do Estado, no âmbito federal. E eu começo justamente, não é, com uma atividade que marcou já essa programação, não é, uma programação institucional também. Professor Elcias, eu agradeço antecipadamente a sua vinda aqui ao programa e comecemos por essa condição que o senhor assumiu de apresentador do Parque Memorial, né, Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, no último sábado. Parque que recebeu a certificação como patrimônio cultural do Mercosul, e o professor Elcias fez a apresentação do Parque da Serra da Barriga para o ministro da Cultura, Sérgio Leitão, como também para o governador de Alagoas, Renan Filho. Esse Parque Cultural é uma certificação para os países da América Latina que entenderem a importância do que é aquela região de Zumbi dos Palmares. Eu pergunto, qual foi a sua expectativa diante dessa apresentação para a plateia que estava lá a assistir? Olá, Gorete, olá, todos os telespectadores. Primeiro, uma alegria estar aqui mais uma vez, frente a frente com você, e dizer que a experiência que tivemos agora no dia 11 de novembro na Serra da Barriga é uma experiência, digamos assim, animadora, uma experiência que nos dá a esperança de que algo vai acontecer de melhor, né? A Serra da Barriga tem 30 anos que foi tombada pelo IPHAN. O Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que eu tive a honra de ser consultor, vai fazer 10 anos agora, no dia 19 de novembro, e o Mercosul está vindo depois de uma série de atividades e de argumentos, de lideranças, de intelectuais negros e de pessoas do governo. O Mercosul vem agora e certifica a Serra da Barriga como o patrimônio cultural do Mercosul. Isso é muito importante e nesse momento a gente está acreditando que a Serra vai deixar de ser apenas um elemento de visitação no dia 20 de novembro. A nossa esperança é que venham as políticas, venham os equipamentos complementares, venha o acesso para que a juventude, os estudantes, os pesquisadores, os ativistas possam ter uma maior facilidade de adentrar a serra e de ocupar aquele espaço com liberdade. E beber na fonte do conhecimento do que foi a resistência, não é? Exatamente. Na Serra da Barriga, que é um exemplo para o mundo inteiro, não é? Exatamente. E aí eu tive a alegria, né? A satisfação, na verdade, o governador chegou já na hora da certificação, mas o ministro acompanhou todo o momento de apresentação, passo a passo, junto com os 6, 8 representantes de países da América do Sul, e nós fizemos uma apresentação de cada equipamento do parque, a importância desses equipamentos, a importância do parque como um todo, naquela parte da serra, no platô principal da serra, como solo sagrado, como sede do Quilombo dos Palmares. De mantê-lo vivo, né, professor? Exatamente, porque ali a presença das pessoas e das autoridades, e daqui para frente irá realmente vitalizar cada vez mais aquele solo. Isso é importante. O senhor falou no início aqui do acesso à Serra da Barriga, que é um termômetro da importância que administrações, gestões passadas já deram àquela localidade sagrada. Portanto, qual é a esperança de ver o acesso pavimentado nas condições de todos subirem a serra? Isso, o acesso é muito importante, sobretudo para que nos meses de chuva, né, durante o inverno, as pessoas não sejam impedidas de subir
ao platô, ao parque, né, à serra como um todo. Agora, existem também uma série de preocupações para que esse acesso não seja de qualquer jeito. Não é um acesso, digamos, para que os carros façam seus ralis. É um acesso conforme o que compõe o parque, né, de acordo com a natureza do parque, para que não hajam aberrações. Mas o que nós queremos é que as pessoas, a qualquer época do ano, possam pegar o seu carro ou alugar um veículo e chegar até o local sem nenhuma dificuldade, né, maior dificuldade, porque a serra precisa que cada uma lá esteja como bem querer. E que tenha a visibilidade necessária, não é, para se conhecer a história da resistência da escravidão no país, não é? Certo, exatamente. Quem vai à Serra, Gorete, quem conhece a história do Parque Memorial e a história do Quilombo dos Palmares, normalmente desce aquela serra com uma outra visão. Algumas pessoas descem dali com uma outra pessoa. Ontem, por exemplo, várias pessoas choraram ao ver uma encenação dos orixás lá no lugar chamado Lagoa do Negro. Quem sobe a serra sabe que tem uma parte côncava da serra e é uma parte que tem muita mística, muita história para contar. E ontem essa encenação emocionou muita gente. E isso diz que é importante que a ancestralidade seja sempre resgatada, né, e esteja presente no dia a dia, na contemporaneidade. O ministro da Cultura chegou a fazer teve algum posicionamento em relação à Serra da Barriga? Externou isso? Sim, e de forma muito forte. Durante a solenidade de certificação, ele fez, na sua fala, uma série de encontros em relação à importância da serra, né, à importância histórica, ao avivamento que tem que ter, aos novos investimentos que devem acontecer para que a serra seja igual a qualquer outro monumento do Mercosul, por exemplo, né? Então isso é importante e a gente espera naturalmente que não fique apenas no discurso, né? Ou se tiver alguma coisa anotada que não fique só no papel, mas que na prática os investimentos sejam feitos, a população seja contemplada e a serra, mais uma vez, volte a ter o direito e a dignidade que tem que ter. Professor, o que dizer hoje, e se a gente for olhar para trás, né, do que já foi implementado na Serra da Barriga para se promover essa visibilidade do Quilombo dos Palmares? Qual a avaliação que o Conselho de Promoção da Igualdade Racial faz nesse sentido de o governo ou uma gestão compartilhada, público-privada, o que seria o ideal no entendimento do Conselho para que o Quilombo não sofresse qualquer tipo de interferência do ponto de vista da continuidade dos recursos que devem ser empregados para a manutenção? Bom, a Serra ela tem a sua parte tombada desde 1986, ela já fez, portanto, 20 anos de tombamento, 30 anos, melhor dizendo, e a Serra, ela hoje é patrimônio tombado pelo IPHAN, ou seja, o IPHAN é um dos corresponsáveis pela sua, digamos, pelo cuidado que tem que ter, né, pela manutenção, e a Fundação Cultural Palmares diretamente. E aí a gente espera que tanto a Fundação Cultural Palmares, enquanto o governo federal, né, também junto com o IPHAN, faça com que esse cuidado continue. Na verdade, o parque ele é cuidado. O que falta é que a base seja, o acesso seja construído e algum equipamento funcione, por exemplo, como nós temos um espaço chamado Cucuana, significa banquete familiar. É um restaurante. E o que é que a gente quer? Que o visitante, ao chegar no platô da Serra, possa ir lá no restaurante. Não há essa estrutura até então, nenhuma estrutura de restaurante na Serra? Não, o restaurante existe, o equipamento existe, ele não está em funcionamento cotidiano. Ele funciona quando há um evento específico. Então, assim, nós temos uma companheira muito forte, que é a Elorixá Neide, Mãe Neide, que tem lá na Serra, antes da parte tombada, tem o seu belíssimo restaurante, né, o Baobá, e Mãe Neide, ela tem, ao longo desses anos todos,
atendido e alimentado muita gente na Serra da Barriga por ocasião das atividades, não só do 20 de novembro, mas também no 6 de fevereiro, que é o dia que a gente faz a vigília na madrugada por conta da destruição de Palmares. Então, tanto o Mandeiro como qualquer outro empresário dessa linha, dentro da comida afro-ameríndia, possa ocupar aquele espaço de forma mais recorrente, né? Pois é, de forma contínua, né? Exatamente. Para que não se prenda apenas a essas ações específicas, como o 20 de novembro, como o senhor já falou aqui. Em relação ainda ao funcionamento, hoje, a leitura que o Conselho faz do funcionamento não existir da forma que se quer, isso se deve basicamente a quê? Olha, eu particularmente, quando falo sobre esse assunto, seja no Conselho, seja em qualquer outro debate, eu sempre digo que é preciso que a administração, sobretudo, tenha um comitê gestor que tenha condição de dar opiniões e de fazer funcionar, mas que tem que ter também um fundo que possa gerir, né, que possa administrar bem aquele parque, para que nada falte. Nós passamos uma época muito grande de seca, né, e onde ao subir na serra não se podia ir sequer usar o banheiro porque não tinha água. Então a gente tem que ter no mínimo uma estrutura, um fundo para que possa poder abastecer, né, que possa abastecer o parque e ter as condições de acolhimento das pessoas. A questão que se coloca é da infraestrutura, do funcionamento mesmo. E para isso, professor Elcias, caberia um entendimento entre governo federal, os órgãos que compõem o governo federal, o governo estadual e prefeitura? Como o senhor vê essa condição tripartite para resolver a situação? Essa transversalidade tem que acontecer. Essa parceria ela é muito importante, né? Não tem como deixar de ser. No entanto, é a Palmares a principal responsável pela manutenção, a Fundação Cultural Palmares, de manter, de administrar a serra. E a gente acredita que a Palmares, a partir desse momento com o Mercosul, vai também se fortalecer em relação a isso. Agora, tem uma coisa importante, Gorete, que eu costumo dizer enquanto militante do movimento negro. A serra, ela tem hoje um parque memorial como um equipamento de acolhimento, mas a serra por si só é o grande monumento. Subir a Serra da Barriga, qualquer militante que ali sobe para se prostrar diante do sangue derramado de todos os mártires quilombolas. A história de Zumbi dos Palmares, que não morreu na Serra, nem em Gangazumba. Os grandes líderes da Serra da Barriga morreram em outras localidades, mas todos os demais quilombolas que resistiram até a morte, defendendo o seu solo do apogeu da liberdade, esses devem ser homenageados sempre. Então, subir a serra, pisar aquele solo, tirar o calçado, fazer toda a referência a essas pessoas e fazer com que a história continue viva é muito importante para a juventude que está aí ainda por conhecer a história do grande líder Zumbi dos Palmares, herói nacional. Pois bem, manter essa história viva dentro do princípio da verdade, né? O que dizer, o papel que cumpre setores da educação, que, inclusive não no âmbito apenas do Estado, mas também do MEC, do Ministério, né, da Educação. É isso que a gente quer. Eu tenho tido a honra de acompanhar grupos de professores, estudantes de escolas particulares, escolas públicas, faculdades, universidades do Nordeste e do Sul. E a gente tem feito essa apresentação, esse Palmares em Loco, onde as pessoas dizem, eu jamais imaginava a história desse jeito. Que não consta nos livros didáticos, sobretudo nos livros didáticos. A literatura está aí, mas o livro didático é que contribui, que forja, no sentido positivo, a consciência crítica e cidadã. Claro, é claro que já existem várias iniciativas, vários projetos com essa proposta de fazer com que a história se dissemine, e a gente tem assim, a esperança de que os jovens que vão começar a visitar a Serra, eles passem a entender a importância desse pertencimento, né? Ter Zumbi dos Palmares, herói nacional, como líder, o último comandante,
em chefe do Quilombo dos Palmares, e trazer isso como referência para que o jovem hoje entenda que ser negro não é apenas a cor da pele, a tez, a melanina, mas um cidadão que tem uma história nesse país, que construiu esse país, que o Brasil tem uma dívida secular histórica com essa população. Isso é o que nós queremos enquanto conselho, enquanto cidadão, enquanto militante. Perfeito. Bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já já, em 1 minuto. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Nenhuma pessoa entra em quadra quando é derrubada pelo frio ou perde para a fome. Mas quando você estende sua mão, ela supera qualquer adversário. Vencer a pobreza é subir ao pódio todo dia. Diga sim à LBV. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Elcias Pereira, ele que é presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, aqui em Alagoas, o CONEPIR, e nos fala sobre políticas públicas, como também sobre a programação, de uma forma geral, né, no mês da consciência negra. Professor, há um projeto que vai ser colocado agora como um projeto piloto, Vamos Subir a Serra, do ANAJO, do Centro de Cultura e Estudos Étnicos, como também da RP Eventos, é isso? E começa logo no dia 15, agora, com a atividade, oficinas, enfim, uma série de atividades. Por que vamos subir a serra? Isso é icônico, do ponto de vista das dificuldades. Exatamente. Esse projeto ele tem sido discutido, debatido, sensibilizado desde o ano passado. A equipe representantes do ANAJO, junto com a RP, tem ido buscar os parceiros aqui em Brasília, em vários lugares, para que a gente possa conseguir, não só para este ano, mas também já para o próximo ano, os apoios necessários para que o evento aconteça. Qual a proposta deste evento? Então, o Vamos Subir a Serra é fazer algo emblemático aqui no estado de Alagoas, que é reunir no mesmo espaço várias apresentações, vários parceiros, várias tendências, né? E fazer isso que o movimento negro há muito tempo vinha tentando, que com as dificuldades naturais não se conseguia, mas é de reunir, por exemplo, no mesmo espaço, debates, palestras de pessoas, oficinas não só de formação, mas oficinas também de percussão, de cacheados, de turbante, de maracatu, porque a gente está agregando... Na essência cultural. Exatamente, a gente está agregando na tenda, nós temos uma tenda que está sendo montada, já em fase de conclusão, na Praça Multi-Eventos, até o Espaço Cultural Zumbi dos Palmares, e nessa tenda nós vamos ter um auditório, é uma tenda climatizada, vamos ter um auditório que vai caber 250 pessoas, para fazer todas as atividades e os estandes com os quilombolas, pelo menos 9, 10 comunidades quilombolas vendendo, vão trazer seus produtos e vão vender, né, com todo o apoio necessário. A gente quer fazer com que esse projeto ele aconteça, lógico, esse ano é um projeto piloto, aconteça para o ano de forma mais ampla e que a gente possa, de fato, reunir esses valores todos, né? É uma programação científico-cultural. Isso. Né? E se pretende, dentro dessa condição, discutir como também formar. Exatamente, isso? Exatamente. Nós estamos trazendo, por exemplo, um camarada militante de Pernambuco chamado Lepê Corrêa, que vai trazer o tema pertencimento étnico. Então, para o jovem, para o estudante que quer discutir essa questão da sua identidade afro,
a ameríndia europeia, enfim, trabalhar o pertencimento étnico vai ser muito útil. Vamos trazer o ator Érico Braz, que vai falar sobre mídia e racismo, a sua esposa Kênia também, que vai trazer outro tema importante, que é a questão da mídia, né, você enquanto representante de si mesmo, né, dentro do processo da mídia. Outros debatedores, como Wanda Menezes, que vai estar trabalhando a Serra da Barriga enquanto marco fundante. Então, assim, são vários temas e que vai nos dar uma linha de pensamento muito boa. E muito ampla, né? Exatamente. Porque eu vi aqui na programação Xirê de Malungos, turismo étnico. Nada pode ser colocado de uma forma tão apropriada como o turismo étnico para a região da Serra da Barriga, né? E vamos trazer pessoas muito gabaritadas naquilo que vão fazer, que vão falar, né? Temos um grupo quilombola da Bahia chamado Caluange, que vai estar trazendo a sua experiência naquela comunidade, já tem uma vasta divulgação do trabalho deles, e aí o Xirê de Malungos é uma roda de companheiros. O nome, Xirê, roda, Malungos, Malungas, companheiros, companheiros, é uma roda de companheiros, assim como o tambor falante. Um tambor falante é um bate-papo onde alguém puxa o assunto, os demais participam, e é isso que o Anajô tem feito ao longo dos anos, que são atividades, tambor falante, Xirê Malungo, cinefórum, vamos ter um cinefórum levando os estudantes também, sobre a questão do racismo institucional e tudo mais. Pois é, Encontro de Maracatus. Essa programação me chamou a atenção porque é de uma riqueza de detalhes, né, que só quem conhece sabe como visualizar isso. E uma mesa redonda que vai discutir o maracatu aqui em Alagoas, desdobramentos históricos e o momento e o movimento atual. O que é que se pode dizer? Olha, o Encontro de Maracatus é uma das atividades que se juntaram à nossa, né, que é um projeto do Baca Alagoano, do Maracatu Alagoano, chamado Baca Alagoano, que vão realizar esse encontro dentro da nossa ampla programação no espaço que a gente conseguiu. E isso é muito bom, né, porque a gente está unindo o útil ao agradável. Mas vão trazer alguém de Recife também, né? Vem duas representações de Recife, 2 maracatus, um coco, que vão fazer a sua oficina, que vão dizer exatamente toda a experiência que tem lá. Recife, Pernambuco é o berço, né? Dos maracatus. Então, acredito que vai ser muito bom. E essa oficina para os jovens, né, os homens, as mulheres que queiram participar, enfim, vai ser muito proativo e bem vivo, né, para cada um de nós. Bem, a gente sabe do que é importante para manter viva a história e a cultura do preto ou do negro no Brasil. E essas ações levam a consolidar essas identidades. Na verdade, o que se observa é que o 20 de novembro, por mais que se critique, é justamente nesse período em que há uma ebulição, onde os movimentos se encontram, onde as diferenças deixam de existir. Por que não manter essa programação viva o ano inteiro? Por que não o movimento ou os movimentos estarem sempre unidos, né? Porque a fragilidade de um movimento tem muito a ver com as condições, com as políticas públicas que são conquistadas ou não. Certo, olha, esse é o nosso grande sonho, que a gente possa, ao longo do ano, realizar essas atividades. Na verdade, elas existem, né? Pelo menos existe uma agenda que se pode fazer o trabalho. Por exemplo, nós temos, além do 8 de dezembro, logo depois do 20, 8 de dezembro, que aqui em Alagoas é o dia de Iemanjá. Então tem toda uma programação afro-religiosa na Praia de Pajuçara, a programação religiosa e a programação, digamos, profana, que é a festa das águas, onde os grupos todos se apresentam. Então tem toda uma equipe trabalhando para isso. É um dia que a gente conquistou, diga-se de passagem, fazendo todo um contraponto diante de alguns grupos religiosos cristãos que estavam querendo ocupar a praça justamente nesse dia. E a comunidade se uniu em torno disso, então foi importante.
o 2 de fevereiro, que é o dia do quebra de tambor. Então, esse dia também a gente faz atividades, o Movimento Negro Social faz a atividade e a gente também realiza debates sobre o que aconteceu no dia 2 de fevereiro, na época de 1912, e qual é o que ficou na história que hoje precisa ser refletido e combatido, né? Então, a gente vai estar o tempo todo atento a isso. Da mesma forma, o 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação do Racismo, é dia em que Zumbi se tornou herói nacional, 20 anos agora, 21 anos no próximo março. Também o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Caribenha, né? Então, assim, tem uma agenda, mas além disso, enquanto Conselho Estadual, a gente vai debater, depois da conferência, a gente vai debater essa agenda e provavelmente vamos ter encontros estaduais, até por conta das propostas da conferência. Encontro estadual de cigano, encontro estadual indígena, encontro estadual quilombola, pelos segmentos que existem nas nossas bases, e aí a gente vai tentar fazer essas atividades de proatividade. Porque os eventos que marcam a valorização da história e da cultura afro aqui em Alagoas, o senhor já relacionou. Quando eu fiz a pergunta, foi mais dirigida às conquistas, né, do que é comum da reivindicação de espaços, democratizando esses espaços para as comunidades. Então, nesse sentido, há necessidade, sim, há uma necessidade de uma autocrítica para se reconhecer que a convergência fica prejudicada e os resultados também em função dessa divisão que acontece no movimento? Entendi, Gorete, e agradeço. Veja bem, ao longo de todos esses anos, fazer movimento negro é muito difícil, porque o racismo ele se reveste, ele se transforma. E muitas vezes o militante ele é provocado a provocar, né? Então, às vezes ele se revolta com algo que está por acontecer e ele se posiciona onde o antagonismo acontece, e aí as brigas de ego, né, as dificuldades de relacionamento, isso acontece como acontece em qualquer outra forma de segmento. Agora, as políticas públicas, elas precisam acontecer no sentido de dizer, olha, você de tal grupo, você de tal religião, você de tal segmento, você precisa ter consciência de que tem que estar na universidade, tem que estar trabalhando, recebendo dignamente, tem que ter todas as políticas garantidas, o Estatuto da Igualdade Racial, que tem todos os direitos ali relacionados, já em forma de lei. Você tem que estar por dentro de tudo isso para você ter a sua cidadania, né, plena. Então, e a união dos povos, a união desses segmentos, ela é muito, muito importante. Eu acho que você tem razão, porque a gente não pode, de forma nenhuma, alimentar esse tipo até de deficiência, porque a gente deixa de progredir, né, de crescer e, naturalmente, de galgar espaços importantes. Exatamente, porque quando há uma política a ser defendida e ela é de larga abrangência, isso requer também digamos assim, uma articulação que dê unidade ao movimento e não essa condição meio separatista. É isso? É verdade. É claro que a gente sabe que alguns elementos, algumas pessoas que conseguem ter uma visão ampla, né, privilegiada, às vezes sai à frente e diz até coisas que não tem nada a ver com o contexto. E aí se sobressai e, naturalmente, os que ficam por trás ficam reclamando. Mas isso é natural. O que a gente tem que fazer é provocar essa reflexão, essa união. O Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, o que ele tem colaborado, promovido nesse sentido de aumentar o debate, de fazer essa discussão fluir entre o movimento, por exemplo? A última vez que eu estive aqui foi para dizer exatamente da agenda do Conselho. E seja certo, a gente ainda está no primeiro ponto de agenda, que é exatamente trabalhar as conferências. Nós fizemos 9 conferências intermunicipais do estado de Alagoas. Nós atingimos, em média, 600 pessoas nessas 9 conferências e estamos prestes a realizar, agora no final do mês, 27 e 28, a conferência estadual. Ou seja, nós vamos reunir, em média, 170 delegados.
e as propostas são muito, muito ricas. Pois bem, sobre as propostas a gente debate no próximo bloco, eu chamo o próximo intervalo. O Frente a Frente volta já já. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Elcias Pereira, ele que é presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial aqui em Alagoas, o CONEPIR. E falamos sobre o que vai movimentar este mês da consciência negra e falemos então sobre a 4ª Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que acontece nos dias 27 e 28, já no final do mês, não é? Lá no Hotel Ponta Verde, não é isso, professor? Isso. Com o tema Reconhecimento, Justiça, Desenvolvimento e Igualdade de Direitos. Ainda é uma luta hercúlea, diria assim. Exatamente, e foi exatamente isso que aconteceu nas conferências intermunicipais. Nós estivemos lá no Alto Sertão, passamos toda Alagoas, fomos ao Planalto da Borborema, em Palmeira dos Índios, à Serra dos Quilombos, à Serrana dos Quilombos, em União dos Palmares, fomos ao norte, em Maragogi, enfim, aqui em São Miguel dos Campos, né, no Tabuleiro do Sul. Então a gente participou Sertão também do Alto e Baixo Sertão, né? E aí a gente ouviu nessas 9 edições o que o trabalhador, o quilombola, o índio, o cigano, o capoeirista, o povo de matriz africana, o que cada um pensa em relação a esta temática. E aí as propostas elas são muito recorrentes e bastante proativas, né, importantes, e a gente vai estar debatendo isso no dia 26. A gente acredita que algumas propostas elas já são imediatas, independe do que vai para a nacional, porque são propostas, como falei anteriormente, encontros localizados, né, dos povos de matriz africana, dos quilombolas, dos indígenas. Então isso a gente vai ter que fazer. Mas existem também outras propostas, como a criação de conselhos municipais de promoção da igualdade racial. Ainda faltam muitos conselhos a serem criados, professor? Muito. Nós temos o Conselho Estadual, Maceió já apontou na conferência, se Deus quiser, já vão anunciar a criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, e outras cidades que, com as conferências, os gestores já apontaram para essa possibilidade, né? Até porque a própria conferência pediu isso. Então, assim que concluirmos a 4ª Conferência Estadual, vamos fazer uma agenda, né? Enquanto Conselho, enquanto Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, porque está ligado à Secretaria, e a Superintendência, que eu faço parte também, a Superintendência de Igualdade Racial, de Direitos Humanos e Igualdade Racial, ela vai estar dentro dessa articulação junto ao Conselho, visitando, sensibilizando e formando, oxalá nos permita, os conselhos municipais de promoção da igualdade racial, mas não só isso. A gente vai também sensibilizar os prefeitos para que façam órgão de PIR, que são órgãos de promoção da igualdade racial, como alguma secretaria, uma coordenadoria, uma superintendência. Assim como existe nível estadual. Exatamente, e nacional. Então, até por conta das políticas públicas, né? Agora, recentemente,
a CEPI fez um edital que quem tem maior facilidade. De receber recursos específicos para aplicação nessa área. Então a gente está esperançoso que essas políticas aconteçam. Pois bem, quando o papel de um conselho estadual, atrelando, claro, fortalecendo a sua atuação junto a uma Secretaria de Estado, qual é a força que diferencia a ação no fazer, né, na execução dos projetos, por exemplo? A gente tem uma superintendente de promoção da igualdade racial bastante sensível, bastante companheira, né? E naturalmente a secretária também deve seguir essa orientação e tem dito isso, que está aberta a todos os investimentos, resoluções e recomendações que o Conselho vem a fazer. É claro que a gente sabe que trabalhar igualdade racial com segmentos de negros, matriz africana, ciganos, índios, quilombolas. A demanda é muito grande, as dificuldades são em todas as enormes, áreas, né, professor? Enorme. O índice de miserabilidade é enorme no sertão, enfim, no estado todo. E aí esse diálogo ele tem que ser um diálogo muito aberto, olho no olho, sabe, para que seja o gestor que tiver que ser, que esteja aberto para que não haja o que a gente chama de racismo institucional. Às vezes não anda, não caminha, porque a pessoa não se identifica. A questão das prioridades. Exatamente. Que não se colocam quando se trata de amenizar essas diferenças. Exatamente. Né? Então, é muito mais difícil a gente sensibilizar para que a coisa aconteça. Então, às vezes a pessoa tem uma religião, né, tem religião diferenciada, e aí não tem a menor... Mas isso não pode interferir numa política de Estado, nem numa política de gestão pública. Né? O Estado é laico. Exatamente. Né? Então, seja uma orientação religiosa, de gênero, algo parecido, a gente tem que estar muito atento, porque, às vezes, o pessoal se sobressai ao institucional. E pior, às vezes os dois se juntam para trabalhar essa coisa da... Contra? Né? Ao que é da essência da comunidade. Um exemplo prático é a lei 10.639, que é uma lei antiga, né? Uma lei de 2010. 2010. De 2010, que nunca foi efetivada, porque como vamos efetivar uma lei que trabalha... A 139, ao que parece. Então, assim... É que define o estudo... da religião, da história da África. A África e seus descendentes no currículo das escolas. Exatamente. Aí uma professora, uma diretora... 10.639. 10.639. Uma diretora, uma orientadora pedagógica, né, que não tenha o mínimo de sensibilidade, ou que tenha uma religião que seja contrária a esse ensinamento. Vai boicotar, e isso entre aspas, natural, porque ela não vai valorizar uma coisa que entre aspas, professor, porque a Constituição está acima, tudo está acima. Né? Exatamente. Então, direitos estão acima. Naturalidade tem que estar muito forte na discussão do movimento, né? Não só de quem está como membro do pleno do Conselho, mas todo cidadão, independente de ser negro, deve estar atento, porque não deve haver nenhum tipo de discriminação. Mas discriminação é o que mais existe na prática. Infelizmente. Não é? Isso de forma até muitas vezes oficial, como a gente discute aqui. Como o senhor analisa hoje, por exemplo, as redes sociais, a evolução da comunicação, ela está mais para diminuir essas diferenças ou para aguçar? Porque o que a gente observa é um tratamento odioso, pouca tolerância, na verdade, como construir ou desconstruir, melhor dizendo, esse equívoco. Gorete, minha querida, parece que está pior, né? A gente está em pleno século XXI, várias reflexões já foram feitas, mas eu não sei se é a conjuntura política que nós estamos enfrentando, onde há
uma defesa odiosa, né, contra os direitos do povo de matriz africana, dos quilombolas. A gente tem assistido aí de forma terrível, né, gestores e parlamentares defenderem a morte, porque o ódio, e pior, em nome de Deus. Porque o cara está lá representando um grupo evangélico, um grupo de matriz europeia, sei lá do que for. Ele está ali defendendo, ele está sendo proselitista, porque ele está defendendo aquilo que ele acredita com o grupo dele e está, em nome de Deus, cultivando o ódio, promovendo o ódio. A antítese do que Deus coloca, né? Exatamente. Para e todos. É uma contradição. Então, assim, nós temos notícias de casas de matriz africana que são incendiadas, onde criminosamente, pessoas, inclusive dentro, correndo o risco de serem mortas por causa desse comportamento. Aqui em Maceió, já aconteceram vários momentos em que, porque não é da religião, vai lá na casa e xinga o Babalorixá, a Ialorixá. Tivemos uma experiência muito forte, que foi uma Ialorixá que foi atingida por um tiro de 12 o ano passado. Né? O cara atirou na porta e ela estava dentro e foi atingida, quase morre. Quer dizer, há outros casos de homicídio mesmo, por conta da pessoa ser de matriz africana. Então, esse ódio, ele é inadmissível. A intolerância que leva ao ódio, não é? Se não for trabalhada contrariamente. Exatamente. E aí, infelizmente, grupos fortes, grupos com parlamentares, grupos que têm dinheiro, passam a ter uma postura de, em nome de Deus, em nome de Jesus, fazer determinadas ações para eliminar. O que aconteceu no dia 8 de dezembro, há 2 anos atrás? Uma cantora de uma certa religião queria colocar um trio elétrico e os seus seguidores na praça para eliminar, de fato, a presença do povo de matriz africana naquele localidade. Saudar Iemanjá, na época. Exatamente. Então, isso para a gente se chama arrogância, intolerância. Né? Até porque não comportava 2 eventos no mesmo local e já era denominado ali, aquele local já está há anos dedicado a essa programação. Né? E, coincidentemente, o 8 de dezembro também é dia de uma santa, né, católica, Nossa Senhora da Conceição. E o que acontece? Nenhum católico, nenhuma paróquia foi lá na Pajuçara para dizer nós queremos esse espaço. Exatamente. Né? Então, ao contrário, nós tivemos lá o nosso apoio. Querido padre que estava adoentado, está se recuperando, Manuel, foi lá enquanto sacerdote dar o apoio. Então, isso do macroecumenismo é muito interessante, né? Isso é importante. Outro dia, só para comentar, num debate que nós fizemos num tambor falando exatamente sobre intolerância religiosa e pertencimento étnico, estavam Babalorixá Célio Rodrigues, do Iá, lá da Pajuçara, pastor Wellington, da Igreja Batista do Pinheiro, os dois conversando sobre o padre Manuel Henrique, que estava precisando de orações. Então, isso é macroecumenismo, e é isso que a gente quer, que exista uma harmonia, que exista um amor entre as pessoas e que ninguém elimine o outro porque tem uma religião diferente. E o amor está acima de tudo, não é, professor? Exatamente. Ele transcende todos esses preconceitos, religiosidade, tudo. O amor transcende tudo e é o que a população, que a nossa geração precisa para ser mais tolerante diante dessas questões. Professor, para a gente ainda falar sobre a 4ª Conferência Estadual, haverá um momento de redação de um documento final a ser apresentado, por exemplo, na Conferência Nacional, e para quando está prevista? Muito bem. Claro, nós vamos reunir todas as propostas advindas das regiões, vamos compilar essas propostas, vamos aprofundar essas propostas e, ao mesmo tempo, reuni-las para levar para Brasília, cuja Conferência Nacional acontece em maio de 2018. Então, a gente vai ter aí de dezembro a maio, a abril, esse tempo para trabalhar todas essas propostas, né, fazer uma relatoria e encaminhar a delegação de Alagoas, estar presente, né, e fazer
a sua defesa, né, Exatamente. das suas propostas. Exatamente. E o que dizer a cada realização dessa Conferência Nacional, como inserir essas políticas que são debatidas e aprovadas em plenária para serem transformadas, digamos assim, em plano de governo, em lei posteriormente? É isso que a gente espera, né? A exemplo das outras. É claro que nem sempre a gente digamos assim, contemplado, mas é o nosso sonho, é a nossa esperança para que as propostas venham e o movimento seja seguro também para cobrar. 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 Tem que cobrar. Exatamente. Bem, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Professor Elcias Pereira, presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gorete. Um abraço a todos e todas. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.